Tributação. Qual é a tributação sobre fundos de investimentos? Isso aqui não tem segredo. Vai obedecer, primeiro, o que se tem aí em relação à renda fixa. Então, para fundos de renda fixa, a tabela é regressiva, a que você já conhece, né? Que está em tela. Lembrando que a responsabilidade do recolhimento do imposto é da fonte pagadora, então, neste caso, seria do administrador do fundo, né? E um detalhe importante, para fundos de renda fixa a curto prazo e fundos de renda fixa a longo prazo, não podemos esquecer que a tributação vai ser sempre, para fundos de curto prazo, 20% e longo prazo, 15% através do Come Cotas. Por que está em tela 22,5 a 20? Porque ali é para facilitar o seu entendimento. Se a pessoa resgatar, porque curto prazo entende-se no máximo a 1 ano, como você já sabe, e aí a depender do prazo sobre o rendimento no resgate. Caso ele faça o resgate, aí não tem nada a ver com Come Cotas. Se ele realizar o resgate antes de 180 dias, qual é a tributação ali na figura acima? 22,5. Porém, se ele fizer o resgate entre 181 dias a 360 dias, a tributação é 20%, ok? Já nos fundos de renda fixa a longo prazo, falando sobre resgate, não sobre Come Cotas, que você vai conhecer já já, então a tributação vai ocorrer entre 22,5% e 15%, entre a maior alíquota e a menor alíquota. Vai depender do prazo em que o investidor realizar o resgate. Renda variável, 15% sobre o ganho no resgate. Não há Come Cotas para fundos de renda variável. Lembrando, o IOF é o mesmo conceito que nós já vimos, então vai incidir sobre os rendimentos em resgates, né, que o período seja inferior a 30 dias. E aí, pela ordem que você também já conheceu, primeiro deduz o IOF e depois o imposto de renda. Aí em tela figura e também no seu material existe aí a tabela do IOF que estará, não se esqueça, estará disponível para você no dia do seu exame nos anexos, tá? Então não se esqueça desse detalhe. Sempre chega no dia do exame, respira um pouquinho, pensa, tenta se lembrar de todas as dicas da C3 e aí vai lá, dá um clique no anexo, olha o que tem antes de iniciar todo o questionário, tá? Ok, agora nós vamos falar do Come Cotas. E o que é o Come Cotas, professor? Por que Come Cotas? Você vai entender, porque ele tira a quantidade de cotas, ele reduz a quantidade de cotas. Então, ele nada mais é que uma antecipação de imposto, né, de receita para o governo federal. Então, ele tira sempre em maio, no último dia útil de maio e novembro, ou seja, a cada 6 meses, ele vai retirar um pequeno valor aí a fim de antecipar a receita para o governo. Tem mais essa, né? O governo gosta de receita antecipada. Nesses meses especificamente, o administrador, né, é o responsável por esse recolhimento, mas quem realiza isso de fato é o custodiante, tá? E o sistema de Come Cotas ele não vai incidir sobre fundos de ações, não se esqueça, ok? Fundos de renda fixa a curto prazo, sempre 20%. Ou seja maio ou novembro, essa antecipação para o governo vai ser na alíquota de 20%. Mas, professor, e se o investidor estiver num fundo de curto prazo, mas já faz 3 anos que ele está no fundo? Infelizmente, ele está sendo, de certa forma, prejudicado. Porque sempre em maio e novembro, não interessa o período que ele está investido no fundo, a antecipação de IR, através do Come Cotas para a Receita, né, para o governo, será sempre de 20%, a não ser que há uma alteração na lei. Já os fundos de longo prazo, sempre 15%, a título de antecipação, não estamos falando de resgate, nem em curto prazo, nem em longo prazo. Imagine o investidor, continua com o seu dinheiro investido no fundo, ele não está mexendo, e aí ocorre em maio e novembro essa antecipação, esse desconto, né, de imposto de renda sobre o determinado lucro no período de 6 meses, e aí então é revertido para a Receita Federal, tá? Quando ele realizar o resgate, aí é uma outra situação. Tem que analisar tudo que foi antecipado, fazer o desconto e tributar conforme a tabela regressiva do IR, se for renda fixa. Vamos a um exemplo para entender um pouquinho? Porque é um pouco complexo, mas agora com o exemplo vai ficar um pouco mais claro para você. Então vamos imaginar que o Joaquim investiu R$1.000 no dia 2 de janeiro em um fundo de investimento de renda fixa, só que ele é do tipo longo prazo. Se é do longo prazo, qual é a alíquota que nós acabamos de ver? 15% sempre, em maio e novembro. E aí, o valor de cada cota foi ali instituído em R$1.
Em 31 de maio, o valor da cota já estava, ele estava com ágio, uma valorização, estava valendo 1,20. Então, considerando que o Joaquim, em 15 de junho, realizou um resgate, como é que fica a situação? Então, houve ali uma valorização no dia 31 de maio, né, que chegou de 1, foi para 1,20. Lembrando que o último dia útil de maio é o mês que, infelizmente, somos sorteados com Comicotas. Então, o Joaquim vai ter esse desconto do Comicotas. E depois ele vai fazer um resgate total no dia 15 de junho, né, considerando que também houve uma valorização da cota e como que ficaria. Vamos entender agora. Então, no dia 2 de 1, quando ele investiu R$1.000. Ok, então R$1.000, por que o valor da cota ali está... Por que ele tem 1.000 cotas? Porque se o valor da cota é R$1, você vai dividir R$1.000 investidos por R$1.000 de cotas adquiridas, né? E aí R$1 cada cota. No dia 31 do 5, não vai ter o Comicota? Sim. Houve valorização? Sim. Se cada cota valia R$1 e agora está valendo R$1,20, houve um ganho de 20 centavos aí por cota. Então nós temos que entender para ver qual vai ser o desconto em relação ao Comicotas. Vamos lá. De 1.000 foi para 1.200. Você dividindo isso pelo total de cotas que ele possui, que são 1.000, dá R$1,20 por cota, ok? E aí como que ficaria essa questão do Comicotas? Bom, de 1.000 a 1.200 houve um ganho de R$200 para o Joaquim. E aí qual é a tributação no longo prazo? 15%. 15% sobre 200, não é R$30? Sim. Então vai reduzir de 1.200 menos 30. Então agora tem um valor de 1.170. O Joaquim possui de 1.200, caiu para 1.170. E aí quando você faz a conta de 1.170 dividido por 1,20, que é o valor atual das cotas, as cotas agora passam a ser um total de 975, não mais 1.000, tá? Porque agora você multiplicando 975 cotas vezes 1,20, você vai chegar no valor de 1.170. Vamos lá mais uma vez para você compreender. Então, ele investiu R$1.000 no dia 2 de janeiro. Chegou no dia 31 do 5, é o último dia útil do mês de maio, é o mês que tem Comicotas. Olhou-se ali no extrato e viu que tinha um ganho. Então de R$1.000, o investimento do Joaquim estava em 1.200. Houve uma valorização de 20 centavos por cota. Então, de 1.000 para 1.200, houve um ganho de R$200. Esse ganho tem que ser tributado para antecipar imposto para o governo federal. E aí 15% é a alíquota para fundos de longo prazo, vezes R$200, vai dar o valor de 30. E agora você vai subtrair com o valor que ele possuía ali naquela data do dia 31, que é 1.200. E agora nós chegamos ao valor de 1.170. Se agora, em 31 do 5, cada cota vale 1,20, você tem que dividir 1.170 por 1,20. E aí você vai chegar na quantidade de 975 cotas. Se você fizer o contrário agora, digamos para fazer uma provinha, então 975 vezes 1,20 vai bater o valor de 1.170. Então esse é o atual valor que o Joaquim passa a ter a partir do dia 31 do 5. Zeramos aqui, ok? Então, ele tem 975 cotas agora, o valor de 1.170, né, equivalente a 1,20 por cota. E agora, no dia 15 do 6, o Joaquim decidiu fazer o resgate total dos seus investimentos. Então, sobre esses rendimentos, vai haver a tributação de 22,5%. Por que 22,5%, professor? Porque resgate é diferente de comicotas. Comicotas é uma antecipação que vai ocorrer sempre em maio e novembro. Resgate, ele está retirando o dinheiro do fundo. Então, a partir daquele momento, não vai depois haver mais comicotas. Ele não vai ter mais recurso investido no fundo. Então, aí nós temos que fazer a conta, porque o que prevalece é a tabela regressiva do imposto, porque é um fundo de renda fixa. E aí tem que considerar o que já foi descontado a título de antecipação pelo Comicotas. Vamos entender. Então, no dia 15 do 6, quando ele solicitou o resgate, as cotas já não estavam valendo mais 1,20. Já tinham sido valorizadas, estavam valendo 1.040. Logo, se ele tem 975 cotas, 975 vezes 1,40 por cota, ele tem um valor de 1.365. E aí, qual é a tributação? Já que ele está resgatando inferior a 180 dias, tributação é a alíquota de 22,5%. Então, nós vamos pegar os 365 e tributar 22,5%. Acharemos o valor de 82,13. Opa, mas professor, ele antecipou já IR em maio. Não antecipou? Sim, R$30. Temos que considerar.
Então será descontado o que foi antecipado, né, a título de imposto, são R$30, vai ter a diferença de R$ 52,13. É o valor que será tributado na fonte, né, responsável ali o administrador do fundo, vai receber líquido R$ 1.312,88. Ok, então nós fechamos o entendimento sobre come-cotas. Agora nós falaremos sobre compensação de perdas. E o que quer dizer compensação de perdas? É possível compensar um prejuízo? Algo assim? Sim, é possível. Em relação à compensação de perdas, a Receita Federal permite que prejuízos auferidos em uma categoria de fundos podem ser compensados por ganhos futuros. E quais são esses fundos? Fundos de renda fixa, os fundos multimercado e fundos do tipo cambial podem, permitem essa compensação de prejuízo. Então eu tive um prejuízo com o fundo multimercado lá atrás e depois eu tive um ganho e solicitei o resgate. Eu posso compensar, esse prejuízo? Pode compensar essa tributação. Para fins de imposto pode compensar o prejuízo que teve lá com o ganho que teve agora. E aí é só reduzir o que eu tive de prejuízo com o ganho que eu tive e aí você vai chegar a um determinado valor final e aí sobre aquele valor final vai atribuir a respectiva alíquota do imposto de renda. Se for renda fixa, você vai pegar ali a tabela regressiva. Se for renda variável, 15%. Então, os fundos de ações só podem compensar com fundos de ações, tá? Porque a alíquota específica é de 15%. Então, não tem como compensar o prejuízo que eu tive em um fundo de ações, se a alíquota é 15%, querer compensar com renda fixa, que talvez eu resgate na alíquota de 20%. Como é que eu vou fazer essa compensação? Não tem como. Então, fundos de ações, permitido apenas com fundos de ações. Agora falaremos de Código ANBIMA e regulação de melhores práticas para a administração de recursos terceiros. Primeiro, por que a administração de recursos terceiros? Porque um fundo de investimentos faz exatamente isso. Ele administra recursos de terceiros. Ele não pega o dinheiro de todos os investidores, ou seja, os cotistas, dentro daquela comunhão de pessoas que nós chamamos de condomínio, e aí diante daquele montante ele não faz a gestão dos seus recursos. Então isso é a administração de recursos de terceiros, que não pertence ao administrador, pertence a terceiros, aos cotistas. Então por isso existe uma regulação, que foi proferida pela ANBIMA a fim de melhorar o que já existe em termos de leis e normas. Então a ANBIMA tem esse propósito, sempre ir além do que está previsto na norma e na lei, e aí criou o Código ANBIMA de regulações e melhores práticas referente à administração de recursos de terceiros. Nós já vimos um pouquinho isso na trilha 1. Então nós vamos abordar de uma forma mais específica para complementar o que nós já vimos. Primeiro detalhe, estão dispensados conforme o artigo 3º do parágrafo 4º da observância do citado código, deste que eu acabei de mencionar. Quem que está dispensado da observância do código? Os gestores de recursos terceiros, cuja instituição tenha sido dispensada nos termos da deliberação CVM 764. Precisa decorar essa parte? Não precisa. Entenda aqui, gestores de recursos terceiros, que tenha sido dispensado. Eu vou ter que decorar a CVM 764. Não. Isso não vai ser cobrado, hipótese alguma. Os gestores de recursos de terceiros, pessoa física. Como assim? Quem é esse gestor? Digamos que existe um grande investidor, pessoa física, o Heron, está ganhando muito dinheiro, e aí ele contrata um gestor que tem ali a autorização da CVM para ser um profissional e fazer a gestão dos meus investimentos, a gestão dos meus recursos. Isso é gestão de terceiro. Tá? Por ser de uma única pessoa, está dispensado da observância do código. Os fundos de investimentos cujo patrimônio líquido seja composto exclusivamente pelo quê? Por recursos próprios do gestor ou, no caso, de instituições financeiras ou seu conglomerado, seu grupo econômico, de acordo com a dispensa concedida pelo regulador de cada instituição. Então, entendeu aqui? Primeiro, o gestor de recursos de terceiros dispensados conforme a deliberação 764. Os gestores de recursos de terceiros de pessoa física. E os fundos de investimentos que gerem ali os recursos próprios do gestor ou de uma instituição financeira, o seu conglomerado. Por que estão dispensados, professor? Porque isso não é levado, não é aberto ao público. Então o mercado ele protege o público e o investidor e não
restrições de públicos, né? Não um determinado investidor específico, não, o público em geral. Atividades, funções e responsabilidades. Bom, aqui nós não vamos trazer nenhum tipo de texto para ficar lendo, levando para você. Acho que não tem nada melhor que essa imagem, né? Então você vai ver aí 5 participantes, e são exatamente os participantes existentes nos fundos de investimentos, né? Os que estão em cores azuis ali, abaixo do administrador, são aqueles que podem ser exercidos pela mesma pessoa, pelo mesmo CNPJ, e que normalmente é no mercado, tá? E aí, em amarelo, você vê o papel do auditor. Por que ele está diferente em amarelo? Porque ele é diferente. E ele tem que ser contratado, ele tem que ser uma pessoa independente. Então, esse auditor tem que ser independente, ok? Qual é o papel do administrador? Vamos lembrar do condomínio? Quem que vai responder por reclamações, por situações adversas, incomuns, ou para corrigir qualquer situação, ou para que informações sejam repassadas. Tudo em relação ao que ocorre dentro de um fundo, dentro de um condomínio, não é responsabilidade do síndico, é do administrador. Então não se esqueça, ele é responsável por tudo que ocorre, né, em relação ao fundo de investimento. E o gestor? O gestor é o porteiro, é quem decide quem vai entrar e quem vai sair. É ele que vai comprar e vender os ativos, obedecendo a política de investimentos. E o distribuidor? Se você já trabalha numa instituição financeira, você está trabalhando para um distribuidor. Logo, você é participante, você também passa a ser um distribuidor. Então, o distribuidor é aquele que revende, aquele que repassa, aquele que atrai os investidores. Olha, venha investir no fundo ABC, do Banco ABC. Esse fundo eu estou distribuindo suas cotas. Quem tem interesse em investir? Então, é um distribuidor. O custodiante é aquele que vai guardar, que vai registrar, liquidar as operações, né, cuidar de todo esse processo de guarda, custódia, né, dos ativos. E aí, claro, identificando quem é o detentor de cada cota, fazendo come-cotas, né, embora o responsável seja o administrador, quem realiza é o custodiante. Então, essas são as figuras que podem ser desempenhadas pela própria instituição. Vamos pegar um exemplo, o Banco do Brasil. Pode ser o administrador do fundo, o gestor do fundo, o distribuidor e o custodiante. Porém, o auditor tem que ser um contratado, tem que ser um independente. Ok, pessoal, chegamos ao final de mais uma trilha. Eu sei que você está cansado, eu sei que tem muita informação, mas eu confio na sua dedicação.